Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega, ó, curtindo, comentando e se inscrevendo para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, depois daquele sufoco, irmão, hoje, dia seguinte, a gente acorda bem, né? Jogou mal, mas classificou. Não é campeonato. O quê? Vai sequência do Brasil. Calma, irmão, calma. Copa do Brasil, jogo de ida, jogo de volta. Empatou fora, tá? Mas poderia ter sido goleado. Poderia, se não existe. O que existe foi 1-1 no primeiro jogo, gol do Verratti no final. Ponto. E aí trouxe a decisão para São Januário, 1-0, gol do Piton. Esquece, maluco, classificado, tá? Aí o pessoal vai falar, bigode, não adianta nada classificar, vai ser eliminado na próxima fase. Ô, irmão, se você acha que 4,5 milhões de premiação não adianta nada, irmão, aí você já tá, irmão, batendo a cabeça aí, irmão. Tá batendo cabeça na parede, cara. 4,5 milhões de premiação é dinheiro. Tá? E o Vasco hoje precisa de dinheiro até para manter, né, as contas em dia. Está sendo um sacrifício enorme para o presidente Pedrinho, e ele está conseguindo, né? Está sendo um sacrifício, mas ele está conseguindo pagar aí as contas do Vasco em dia. Estava vendo o Hugo Moura na entrevista dele pós-jogo e também o Rafael Paiva falando que o time do Vasco, o elenco do Vasco está muito desgastado, tá? A galera tá cansada, a galera tá com fadiga muscular, tá? Por isso, o Rafael Paiva tá tentando, ele disse isso, irmão. Ele é muito inteligente, tá? A gente está criticando e tal, não gostando de algumas escalações, algumas trocas dele. Por exemplo, ele ontem escalou de novo, né, um esquema tático que foi no primeiro tempo contra o Bragantino, com 3 volantes, né? Contra o Bragantino tem um time melhor do que o Atlético Goianiense. Contra o Bragantino, os 3 volantes no meio estavam, batendo cabeça. Mas tinha um cara, que era o Souza, que não está bem, né, fisicamente, está sem ritmo de jogo, pode ter atrapalhado esse esquema tático. Cara, ontem ele botou de novo uma linha de 4 defendendo, tá? 2 laterais, 2 zagueiros, e aí 3 volantes protegendo essa defesa, colocou o Sforza centralizado, o Hugo Moura pela direita e o Matheus Carvalho pela esquerda, tá? No meio de campo, ele botou o Adson e o Payet, com o Verratti na frente. Cara, essa questão do Adson e do Payet no meio, eles estavam flutuando, tá? O Adson ia para o ataque, voltava para o meio, ajudava o Payet nessa armação. Payet caía pela esquerda, caía pelo meio, caía pela direita. Não funcionou, mas não funcionou porque o Payet tá fora de forma, tá sem ritmo de jogo, tá? Então a bola quase não chegou para o Verratti ali no primeiro tempo, tá? Mas ainda bem que o Vasco ainda conseguiu um golzinho, né? Quando o Paulo Henrique saiu da lateral direita, veio para a ponta esquerda, para a meia esquerda, armar uma jogada para o Verratti bateu, voltou para o goleiro, bateu no goleiro, voltou para o Piton chutou para o gol, 1-0 Vasco, e a gente venceu. Esse esquema tático do Rafael Paiva, esse novo esquema tático do Rafael Paiva, não está funcionando, tá? Não está funcionando. Eu prefiro que ele volte com aquele esquema 4-2-3-1. Prefiro esse esquema, tá? Qual que é, bigode? São 2 volantes, Hugo Moura e o Matheus Carvalho, 3 caras no meio de campo, o Payet armando, o Adson pela direita e o David pela esquerda, tá? E o Verratti centralizado. Tô sentindo falta do atacante pelo lado esquerdo, cara. Ontem o Adson e o Payet estavam se embolando muito, né? Tô sentindo falta do David ali. O David não é cracão, não, cara. Mas não tem outro jogador. Tô sentindo falta, tá, de um jogador no ataque ali pelo lado esquerdo. Mas enfim, Rafael Paiva tem poucas peças na mão. O elenco está desgastado, está cansado, está com fadiga muscular. Inclusive não está tendo folga, tá? Tá na hora de dar uma folga para essa galera, irmão. Alô, comissão técnica, dá uma folga para essa galera. Deixa essa galera descansar, tá?
depois do jogo contra o Fluminense, o Vasco tem 4 partidas que joga só na semana, só fim de semana, tá? Então tá na hora de dar um diazinho na semana para esse time descansar um pouquinho, tá? Mas enfim, ele falou que, ele é muito inteligente, falou que está tentando, devido ao desgaste da equipe, ele está tentando potencializar outros jogadores dentro do elenco. Por isso que ele coloca toda hora um. Coloca o GB, como é que foi o GB? Coloca o JP, como é que foi o JP? Coloca o Emerson Rodrigues. Eu só não concordo com o Galdames, cara. Galdames, irmão, é brincadeira. A gente já sabe que não vai sair nada dali. Jogador horroroso, maluco. Horroroso. Isso aí foi coisa da 777. Enfiou a goela abaixo do Vasco, um jogador que estava encostado lá no Genoa, da Itália. Tá? Jogador horroroso, Galdames. Não dá para jogar com o Galdames. Está correndo risco. Ontem era jogo de mata-mata, irmão. 1-0. Pô, vai tirar o Matheus Carvalho, que é o melhor volante do Vasco, para colocar Galdames. Pô, é brincadeira. Brincadeira. Mandou mal demais o treinador. Ele tem que tomar cuidado com isso. Agora, com relação a essa questão da inteligência dele, de tentar mudar um pouco o esquema para ver se funciona, né? Tentar usar outras peças, testar outras peças, é importante. Por exemplo, o Lucas Piton foi poupado da partida contra o Bragantino. Ontem ele jogou, pediu para sair. Está sentindo cansaço muscular. Por isso que entrou o Vitor Luiz. Na próxima partida da Copa do Brasil, o Vasco não vai ter o Paulo Henrique. Tomou o 3º cartão. E aí o treinador já vai ter que pensar em outra possibilidade aí para essa lateral. Enfim, irmão, o Vasco está classificado para as quartas de final, tá? Vai ter sorteio para ver quem que a gente pega na próxima fase, classificando para a semifinal. É mais 9,5 milhões de premiação. A Copa do Brasil paga muito bem. O clube está precisando dessa grana. Mas vai ser eliminado. Pô, irmão, para de ser pessimista, cara. Jogou mal ontem, pode jogar bem a outra partida, cara. Contra o Atlético Goianiense, lá em Goiânia, era para ter sido goleado, não jogou nada. Contra o Bragantino, segundo tempo, era para ter goleado o Bragantino. Cada jogo é uma história. Cada jogo é uma história, tá? Então, agora classificado para as quartas da Copa do Brasil, cabeça no lugar, tranquilo, sem crise, não tem crise. Sábado pega o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e, vamos para cima dos caras. Tem que vencer, irmão. Tem que vencer, tá? As próximas 4 partidas do Vasco, Fluminense em casa, tá? Mando nosso, Engenhão. Criciúma fora. Atlético Paranaense em casa. E Vitória fora. Quero pelo menos 8 pontos desses 12, tá? Dá para fazer. Dá para fazer 8 pontos, tá? Dá para fazer 8 pontos. É o que o Vasco precisa cravar para continuar ali tranquilinho no campeonato, né? Sem dor de cabeça, sem pressão, tá? É isso que eu espero dessa equipe aí do Rafael Paiva. Falando em jogadores, chegadas e saídas, né? Chegadas e saídas. Ontem o Capasso, Manuel Capasso, lembra do Manuel Capasso, irmão? Tá no Olímpia do Paraguai, fez o gol da vitória, gol que colocou o Olímpia, né, cravado na liderança do Campeonato Paraguai. Tomara que eles peguem esse jogador. O Vasco demorou para contratar, lembra disso? O Vasco demorou para contratar, foi difícil contratar, chegou zagueiro todo grosso, horroroso, maluco. Tomara que o Vasco consiga negócio, pegar mais uma graninha aí. Ontem o Marcelo Santana, que é o diretor executivo de futebol do Vasco, confirmou que o Vasco tá fazendo negócio, né? Tá sabendo que o empresário do Praxedes tá fazendo negócio, tem o Atlético Paranaense interessado, tem outros clubes interessados no Praxedes. Praxedes já tem 6 partidas com a camisa do Vasco no Brasileirão. Por isso que o Vasco tá dando uma segurada, não tá relacionando o jogador, porque o jogador, pode vazar, tá? Pode vazar. Isso é bom, porque abre espaço na folha salarial para contratar outros atletas. O Marcelo Santana, inclusive, comentou que tem mais 4 jogadores que o Vasco negocia para dar linha, para liberar um pouco mais essa folha salarial. Vai ser muito bom, cara. A gente, daqui a pouco a janela fecha, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Liberar a folha e contratar jogador para poder fortalecer esse elenco naquelas posições
que a gente sempre fala, principalmente aí na zaga e também no ataque pelo lado. Parceiro, eu queria que você comentasse aqui se você concorda comigo. 12 pontos, Fluminense, Criciúma, Atlético Paranaense e Vitória da Bahia. 8 pontos, vou cravar 8 pontos aqui. O Vasco faz 8 pontos nas próximas 4 partidas do Brasileirão. Quantos pontos você acredita que o Vasco faz? Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral pro Bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.